Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Mais um culto na nossa igreja, Ação Bíblica de Bauru, aqui no Parque São Geraldo, na rua Guilherme Tele 128. De antemão, já renovamos os convites para aqueles que quiserem nos visitar. Hoje nós vamos ter o prazer e a alegria de meditar no texto de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo são 26 ao 30. Nós já lemos aqui com a igreja os versículos e nós teremos aí um ponto de referência para a mensagem, que é o versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Antes de nós entrarmos nessa breve meditação, eu vou tentar acompanhar meu relógio aqui, se o pessoal perceber que eu extrapolo, que tem um sinal, tá? Eu não gosto de passar do tempo. Antes de nós entrarmos propriamente na meditação desse versículo, eu penso que é importante a gente voltar um pouco no capítulo, e é sempre importante que quando você lê a sua Bíblia, que você procure entender a que o Paulo, o apóstolo ou o profeta está falando, qual a época que ele está falando, para quem que ele está falando. É claro que a carta aqui fica muito bem clara, foi escrita aos Romanos, mas para chegar nesse capítulo, nesse versículo 26 ao 28, e chegar nesse versículo que é muito conhecido no meio cristão, e é muito falado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e é importante nós voltarmos para entender o que Paulo vem falando, porque de momento, se você olhar para esse versículo, e se você não estiver devidamente alicerçado na fé, você acha que ele é um absurdo, sabe? Porque ele vai falar para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam. E aí você fica, você de repente pergunta lá no seu coração, o que não é nenhum pecado, não é nenhuma intransigência a Deus, é uma dúvida que de repente pode ir no seu coração, mas é sério? Todas as coisas cooperam, tudo que acontece coopera para o meu bem, né? Então é importante nós voltarmos rapidamente no capítulo, para nós entendermos algumas coisas rapidamente, tá? Porque o tempo ele sempre corre contra a gente. Então, assim, de primeiro, é importante que a gente observe, é necessário que observe para quem Paulo estava escrevendo, para os romanos, tá certo? O povo que estava em Roma. Só que ele fala no versículo, ou melhor, no primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo de Paulo, quando ele começou a escrever essa carta, tá? É importante nós sabermos para quem que ele escreveu, para os romanos, mas o que ele falou de antemão. Ele falou no versículo 7, Paulo falou no versículo 7 do capítulo 1: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chamados para seres santos, aos amados que estão em Roma. Então Paulo não estava escrevendo essa carta para um povo qualquer, para uma galera qualquer, ele estava escrevendo para pessoas que foram chamadas para serem santos. E é importante a gente ter essas referências, porque certas coisas, e isso é natural na Bíblia, quando você fala de uma forma assim seca, sem uma explicação mais profunda, a pessoa pode não gostar e pode não aceitar. Mas é claro, ela não tem o Espírito Santo de Deus, né, que conforta, que fortalece, que orienta, que direciona, habitando em seu coração. Evidentemente que ela vai ter algumas dificuldades. Por isso que é importante você referenciar para quem que estava escrevendo. E aí é interessante, a Bíblia é um espelho, né? A Bíblia ela te mostra muitas as coisas. E de repente, se nós, ao ouvirmos certas narrativas bíblicas, nós falamos assim: eu não consigo, eu não me vejo nesse contexto, é importante nós retornarmos então diante do trono da graça e falar: Senhor, me perdoa, eu sou pecador, eu ainda não me converti a Ti, eu sou uma pessoa convencida, eu conheço a Tua palavra, eu estudei, eu li, eu ensino, mas eu ainda não aceitei a Cristo, porque me falta algo, porque eu estou lendo a Tua palavra e ela está me impactando de uma forma negativa. É importante isso, não é desastre. É importante você ler e falar: peraí, esse daqui está muito pesado, ou de repente você não entendeu, vai lá ler novamente. Então Paulo estava escrevendo para os romanos, estava escrevendo para aquelas pessoas chamadas para serem santos.
Tá? E quando ele chega no capítulo 8, ele fala assim, no versículo 5, tá? Ou melhor, desculpa aqui. Ele trata de um assunto muito importante e trata com pessoas que já conhecem a palavra, que já ouviram a pregação. E ele fala assim, aqui no versículo 5, ele fala, ou melhor, desculpa, irmãos, hoje eu estou meio, talvez um pouco aéreo, mas vamos lá. Primeiro, ele falou no capítulo 1 que ele estava escrevendo para aquelas pessoas chamadas para ser santos. No capítulo 8, ele já discorrendo, agora entrei no clima, né, da pregação, discorrendo sobre vários assuntos com a igreja, e é importante que quando no primeiro capítulo de Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, Paulo ele chama a atenção de uma forma severa com relação à idolatria e depravação dos homens. Ele chama muita atenção essa parte. Paulo chega falando firme, e ele sempre falou firme com as pessoas, em amor. E quando chega no capítulo 8, ele fala assim, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E assim ele começa a discorrer sobre os assuntos. Então ele já vai falando, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 5 do capítulo 8, ele fala assim, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então ele já está fazendo ali uma chamada de atenção para que as pessoas façam uma reflexão. Quem cogita para as coisas da carne é da carne. Quem, ele diz aqui, os que se inclinam para o Espírito são do Espírito, são filhos de Deus. Por isso é importante, como eu falei para vocês desde o começo, a gente tratar o assunto desde o princípio, para entender e para viver dentro do contexto de Romanos 8, 28. Ele estava escrevendo aos chamados para serem santos. Ele estava escrevendo para pessoas que conheciam, já estavam no grupo reunido. E ele falou, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas é importante que você seja de Cristo Jesus. Se você estiver inclinando para a carne, você não é de Cristo. Você não tem o Espírito habitando em você. No versículo 8, do mesmo capítulo, ele fala assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu gosto muito, eu sempre falo para vocês, essas palavras do apóstolo, elas são o que eu digo assim, eu sempre digo que elas são taxativas, tá? É taxativo, ele não coloca meio termo. Ele fala simplesmente, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não adianta você ir lá depositar o seu sacrifício, e ele fala lá no Velho Testamento, Deus falou para o povo, eu estou cansado de oferenda, eu estou cansado de sangue de bode, estou cansado de sacrifício, vocês me honram com sacrifício, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, de nada vai nos adiantar virmos à igreja, domingo a domingo, sábado, domingo de manhã, não vai adiantar nós colocarmos lá o nosso dízimo, a nossa oferta, né? Se o nosso coração estiver longe de Deus, porque ele fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você pode fazer muitas coisas na igreja, você pode pegar o microfone aqui e vir pregar, não é um privilégio de pastor, não. Eu quero dar um testemunho, seja bem-vindo, eu quero dar uma mensagem, ok. Nós podemos fazer várias coisas, só que se o nosso espírito, nós não tivermos, nosso coração não estiver inclinado para as coisas do espírito, fatalmente quer dizer que nós somos da carne, e a carne não agrada a Deus. E Paulo foi bem claro. E no versículo 9, do mesmo capítulo, ele segue, vós, porém, olha aqui, está fazendo uma referência, vocês, romanos, vocês não estão na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se esse alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O apóstolo não mediu as palavras. Este tal não
é dele. Hoje pela manhã falávamos aqui rapidamente sobre alguns conceitos religiosos, né, que a sociedade está criando, conceitos que estão completamente apartados da palavra de Deus, que de onde as pessoas depositam a sua fé, sua esperança, sua expectativa, seus desejos, e a realização desses desejos, as pessoas depositam em outras pessoas que vêm com palavras positivas. É positivismo. Não, chega de negativismo, seja positivo. Esse negócio de positivo e negativo é bom para a energia elétrica, né? Ah, seja positivo, não pense as coisas negativas, não atrai as coisas negativas, balela. Evidentemente, você também não vai ficar ali, eu falei também, comentei isso com os irmãos, que tem estudos que mostram que se você ficar exposto a coisas negativas, o próprio seu organismo reage. O seu organismo reage de forma também negativa. O seu subconsciente ativa algumas enzimas no organismo e faz com que o seu corpo fique vulnerável. Mas isso não quer dizer que você não vai ler as coisas, não vai se inteirar. O que eu estou colocando para vocês é que, olhando para tudo que acontece na sociedade, na sua vida, na minha vida, é importante que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades trazidas para nós. E não depositemos a nossa confiança em homens que são como nós, em mulheres que são como nós. Nós cremos um Deus vivo. Eu creio na salvação na pessoa de Jesus Cristo. Eu não creio em horóscopo, misericórdia. Eu não creio em adivinhadores. Eu não creio nos falsos profetas. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio em Deus através da sua palavra, eu aprendo dele. E o apóstolo Paulo fala: olha, se não tem alguém, não tem o Espírito, não é dele. Mas como que você vai saber se você tem o Espírito ou não? Comece a olhar para a sua vida. A Bíblia é um espelho. A Bíblia é um espelho. Comece a olhar para a sua vida. Vamos olhar para a nossa vida e falar: não, eu tenho que crescer muito ainda. E de repente, não é vergonhoso, nem deu uma coisa derrotada, se você chegar a um ponto da sua vida. Eu quero crer que não aconteça isso aqui, nem com aqueles que de repente porventura vão assistir. Eu não sou convertido. Mas eu não quero que chegue nesse ponto. Mas se chegar, está em tempo. Porque se você chegar depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos sentado no banco da igreja, e de repente você perceber que você ainda não aceitou a Cristo, aceite a Cristo então. A oportunidade está aí. O tempo da graça ainda está aí. Para que você possa desfrutar das belezas do resto do texto. Para que nós possamos desfrutar das belezas encontradas, das maravilhas encontradas no restante do texto. Se você não habita o Espírito, você vai ter. Se a sua fala, os seus conceitos não estão segundo o padrão de Deus, você vai dele. Na sequência do texto, a gente vê várias, se você ler, eu li o capítulo inteiro, você vai ver várias citações com relação ao Espírito, que foram feitas desde o começo. Já foram feitas no começo e ele vem falando sequencialmente. E ele fala uma coisa legal, o apóstolo Paulo, que ele fala assim, nós somos lá no versículo 16, primeiro ele fala no 15, não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gente, veja só, o que Paulo está falando aqui, se nós observarmos que nós estamos ainda escravos do pecado, é que nós não recebemos o Espírito de adoção, não é isso? Não recebemos, porque somos ainda escravos. E pense na condição de escravo. O escravo, ele é subjugado pelo seu senhor. O escravo, ele não é dono do seu rumo. O escravo não é dono das suas decisões. O escravo não manifesta opiniões porque ele é escravo. Graças ao Senhor, nós não temos isso na sociedade mais. Se bem que, de uma forma absurda, nós ainda encontramos muitas vezes notícias onde pessoas são resgatadas de trabalho escravo nesse país, não é? Estão lá sendo subjugadas, submetidas à escravidão, trabalhando por nada, trabalhando pela subsistência barata, paupérrima, sem uma mínima condição. O país de Deus é brasileiro. Sei, não vou entrar nesse ramo, nessa área não. Mas o fato é que o apóstolo foi bem claro.
Você não é mais escravo. Agora, é importante, de novo, nós refletirmos. Se nós não temos o Espírito de Deus, veja assim, se nós estamos escravos, se nós estamos sendo submetidos diariamente a certas provações e tentações e não estamos resistindo, se nós estamos falando, se nós estamos agindo, se nós estamos frequentando lugares, se nós estamos assistindo certas coisas, se nós estamos lendo certas coisas, significa que continuamos escravos do pecado. Então o Espírito não está em nós. Nós não somos dele. Porque a escravidão, para quem estudou, para quem vê o que é escravidão, como eu disse, a pessoa ela não é dona de si mesma. Ela não pode pensar. E o diabo faz isso. Ele coloca coisas, coloca conceitos na sua vida, que você fica escravo daquilo. Sextou, sábado, sei lá o quê. E aí tem que ter aquela reunião, tem que ter. Eu não sou contra a reunião, misericórdia. Claro que não. Mas como as pessoas invertem, não se importam com Deus. Mas aí a batata assa. Aí a coisa pega. Ore por mim. Claro que nós vamos orar. Mas você está em comunhão com o Senhor? Você está em comunhão com o Senhor? Porque você abandonou o teu primeiro amor. Dias atrás nós conversávamos na igreja sobre aquele texto de Apocalipse, onde fala as cartas, né? Tenho, se não me engano, a carta de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí o crentão, né? O evangelicão, sabidão, né? Ele fala assim: isso é só para os desviados. É para os desviados isso. Pois tem gente que está dentro da casa do Senhor e precisa voltar ao primeiro amor. Que vem todo domingo na casa do Senhor e precisa voltar ao primeiro amor. De repente somos meros frequentadores de uma igreja, mas não praticantes da palavra. Não praticantes. Ou seja, continuamos sendo escravos do pecado. Mas o apóstolo Paulo fala: olha, se você recebeu o Espírito de adoção, acabou a escravidão. E aí ele fala assim: olha, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se nós não estamos mais na escravidão de outrora, agora nós vamos sofrer por uma outra causa. Vamos sofrer pelo Evangelho. É saudável? É saudável. Eu falo para você que está de repente assistindo, para nós que estamos aqui nessa reunião, se você não for aceito lá na galera, é um pessoal mais novo, né? Ou se você não for aceito lá naquele grupo de amigos, se lá no Zap, no grupo de amigos, as pessoas não aceitam, não querem, não gostam de ouvir falar de religião, dê glórias a Deus. Se você não estiver sendo aceito, é porque a sua palavra está incomodando. E essa palavra não é sua, não é minha. É a palavra que vem do Espírito de Deus. Ele fala: vai lá e escreve. Vai lá e fala para eles. E sabe por que eu afirmo isso? Porque às vezes tem grupos, tem pessoas que não gostam de receber a mensagem. Não gostam de receber a mensagem. Mas graças ao Senhor, tem muitas pessoas que, por exemplo, eu compartilho, outros irmãos compartilham também seus textos. Às segundas-feiras eu compartilho textos que Deus coloca no meu coração. E como é bom quando você pega o Zap e vê as pessoas: Nivaldo, que palavra abençoada, Deus te abençoe por isso. E eu sempre falo para mim: a Deus seja dado toda a honra e toda a glória. Não é para mim, é para Deus. Mas aí você vê o diferencial das pessoas que recebem a palavra com alegria, lê e vê. E quantas mensagens, gente, quantas mensagens. Eu já tive o privilégio de mandá-las e durante o dia receber uma mensagem com um texto. Eu estava precisando muito ler e ouvir isso. Agora tem aqueles grupos que não gostam. Não ache ruim, não. Dê glórias a Deus, porque se a sua palavra, se a sua presença está incomodando, é porque você está falando em nome de Jesus.
E se você está incomodando como cristão, dê glórias a Deus, porque você vai ser também um dia com Ele, você vai ser glorificado, você vai morar com Cristo. Sofrer por Cristo é um privilégio. E nem sempre a igreja sofre. Mas eu não quero que a igreja sofra. Nós não queremos sofrimento para ninguém. Mas nós não podemos fugir do sofrimento pelo fato de sermos filhos de Deus. Nós temos que saber diferenciar as coisas. Sofrer pelo Evangelho é uma coisa. Sofrer pela vida por ações precipitadas é outra. O sofrimento pelo Evangelho é quando você encontra dificuldades na sociedade, você caminhar, porque as pessoas falam aí, lá vai um crente, lá vai um evangélico, não chega perto dele não convida ele para a festa não. Você já não foi, deixou de ser convidado para uma festa? Você deixou. Não vou chamar o fulano não, essa aqui fala da palavra. Eu tenho grupos de pessoas que eu sei que se reúnem, nunca me chamaram para nada. Vai ficar foto também. Nunca me chamaram. Mas tem pessoas que não gostam, porque eu falei, esse daí não pode falar perto, ou não pode falar isso, não pode falar aquilo perto dele, ele não gosta. Não é questão de gostar ou não, que aquilo não me agrada, aquilo não me traz crescimento, é claro que eu não vou participar. É claro que eu não vou participar. Por quê? Porque em mim a vida do Espírito Santo de Deus me faz ser uma nova vida. Me faz ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se eu sofrer por Cristo, glória a Deus, que eu vou ser glorificado com Ele também. Glória a Deus. E aí, gente? E aí? Eu coloquei aqui, deixa eu aqui, achar isso. Opa! Eu e meu dedo pesado, vamos lá. O apóstolo Paulo continua, tá? E ele fala também sobre esperança, ali no versículo 24. Eu coloquei no meu papel assim, continuando com sua orientação, Paulo anima os romanos no sentido de não comparar os sofrimentos do presente com a glória que está reservada para os santos, posto que estamos gemendo nesse tabernáculo e aguardando a redenção do nosso corpo. E rememora que na esperança é que somos salvos, e essa esperança não se baseia no que vemos, mas no que aguardamos. Eu gosto dessa troca de palavras, chamada trocadilho aqui, porque ele fala assim, olha, no versículo... Primeiro ele fala no 18, no mesmo capítulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Gente, se de repente você basear a sua vida no que você está passando, no que nós estamos passando aqui, nós somos infelizes. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção aqui dos romanos, que ele fala, a glória que está revelada não se compara a qualquer sofrimento que nós estejamos passando aqui. Não se compara. O que nós vamos vivenciar na glória com Cristo, não tem como comparar com o que nós passamos aqui. Por isso que ele fala, se sofremos, ok. E ele fala, se morrer, para mim é lucro, eu estou com ele. Mas enquanto estamos aqui, vamos caminhando. E ele fala no final do 18, aqui até o 24, ele fala assim, olha, porque na esperança, vamos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Uma vez eu fui dar uma olhada, existe uma diferença entre expectativa e esperança. A expectativa você tem uma possibilidade de acontecimento. Você tem uma expectativa que algo vai acontecer, mas você não tem a certeza. A esperança não, a esperança não tem um ditado que fala assim, a esperança é a última que morre. Eu falei uma vez num texto meu, falei, a esperança é a única que não morre quando ela está em Cristo. Não morre. E a esperança, exatamente, esse trocadilho que ele faz de palavra é interessante, porque ele fala, como é que você vai esperar o que você já está vendo? É uma coisa meio infundada. Então, a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança é que esse dia será melhor, esse dia vai acontecer, e está em Cristo. É a nossa esperança. Nós cremos no Deus vivo, no Deus poderoso que ressuscitou seu Filho da morte. Nós cremos no Deus que vai também transformar os nossos corpos, esse corpo aqui cheio de dores, esse corpo aqui cheio de problemas, essa nossa mente cheia de problemas, essa nossa vida cheia de dificuldade, Deus vai transformar numa vida de glória, uma vida de vitória. E quando nós vivemos nessa esperança aqui, as coisas ficam mais fáceis. Nós cantamos aqui, eu não pedi, vocês sabem, não pedi para cantar, mas cantamos aqui, eu achei legal.
Como eu sempre prego, não há coincidência na pregação do Evangelho. A condução do Espírito Santo. Ainda que a figueira não dê seus frutos, ainda que a vide não floresça, não tem problema. Não tem problema. Eu creio no meu Deus, no Deus da minha salvação. Eu creio. Isso é ato de fé. E esse ato de fé só é possível quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, quando somos um habitat do Espírito Santo. E aí, diante dessa breve introdução, aí nós vamos entrar no versículo propriamente que nós usamos como que eu usei como texto. Primeiro no versículo 26. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, primeiro, o apóstolo Paulo fala, nós não sabemos orar. Eu não sei se você já falou isso na sua oração, mas eu já falei muitas vezes, Senhor, me ensina a orar. Me ensina, Senhor, porque eu estou orando e minha vida está do mesmo jeito. Eu não estou vendo mudança, então algo está errado. Me ensina, Senhor. Transforma, quebra meus conceitos, meus preconceitos, meus pré-conceitos. Quebra eles em nome de Jesus. Me ensina a falar contigo. E às vezes, nós estamos orando, nós já não encontramos palavras. E aí, o Espírito, ele transforma as nossas orações em gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis, eles são um reflexo de palavras que você não consegue expressar. Você não consegue falar. De repente você está diante de Deus, você está em lágrimas, você está de joelho, com a cabeça curvada, e falando, Senhor, eu não estou aguentando. Eu já falei isso em oração, Pai, eu não estou suportando. Mas eu só falei essa frase. E aí o gemido inexprimível que entra nesse contexto, o Espírito Santo, ele transforma isso em gemidos inexprimíveis. Ele transforma a nossa oração em gemidos inexprimíveis. De repente nós não sabemos como falar. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como expressar. O Espírito Santo transforma, porque o Espírito Santo, ele vai no mais profundo da minha e da sua alma. O Espírito Santo, ele entra lá no âmago, lá naquele local, onde de repente você nem imagina. Ele entra, porque ele é poderoso. O Espírito Santo, ele entra de uma forma dentro do nosso ser, que ele esquadrinha tudo. Ele esquadrinha os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E ele sabe tudo que estamos passando. Ele sabe tudo que estamos sentindo. Ele sabe todas as lágrimas que estamos derramando em silêncio, sozinho. Ele sabe as dores que tem atormentado o nosso corpo físico, tem atormentado o nosso coração, a nossa mente. Ele sabe de tudo. Tem uma canção que eu estava aqui esperando o culto começar e estava tocando ali. Ele sabe tudo que você está passando e mandou te avisar que Ele está cuidando. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que vai acontecer. O Espírito Santo transforma as nossas orações. Mas, por isso que eu fiz um breve resumo da narrativa de Paulo, para entendermos que essa transformação depende do habitat, de sermos de fato habitat do Espírito Santo. Por isso que ele vem falando, ele fala primeiro, isso daqui eu estou escrevendo para quem é santo.
Mas ele chama a atenção, ele fica bravo com algumas situações que aconteceram na igreja, e ele vem falando, não há condenação para os cristãos em Cristo Jesus. E ele vem falando, se você o Espírito habita em você, você vai inclinar para as coisas do Espírito. Se o Espírito não habita, você vai inclinar para as coisas da carne. Se você não habita o Espírito, você não é de Cristo. Mas ele faz esse jogo de palavras para que nós, hoje, possamos refletir. E quando ele fala que nós seremos glorificados com Cristo, ele fala, não se preocupe, se você é de Cristo, você não é mais escravo do pecado, você vai ser glorificado com Ele. Não se preocupe com as dificuldades, porque o que você está passando no presente não dá para comparar com o que você vai ter no futuro. Não se compara. E aí ele entra naquele texto que nós escolhemos. O Espírito Santo, e olha que graça preciosa é essa. Se o Espírito Santo de fato habita em nossos corações, mesmo naqueles momentos onde a oração não sai, onde as palavras ficam na garganta, onde o que você sente é só tristeza, é só solidão, é amargura, é desânimo, e o Espírito pega aquele momento seu e você vai falar com Deus, Senhor, não sei como orar, não sei como pedir mais, e Ele transforma a nossa oração em gemidos inexprimíveis. Ele transforma aquelas palavras que você não consegue expressar, que nós não conseguimos expressar, Ele transforma em gemidos e leva para Cristo no trono da graça. E Cristo, nosso advogado, intercede por nós junto ao Pai. E aí nós entramos para o versículo 28. Agora vamos entrar no versículo 28. O tempo já está aqui. Vamos entrar no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, seria absurdo nós pregarmos o Evangelho. Eu gostei hoje que eu ouvi, o irmão falou aqui hoje de manhã, estão pregando por aí agora o Evangelho inclusivo, é isso, né? Inclusivo. O que é isso, né? É o Evangelho que aceita tudo. É o novo Evangelho. Ele aceita tudo. Tudo. Não coloca barreiras mais. Por quê? Porque certas partes da Bíblia, vou pegar essa página, vou rasgar a minha. Vou rasgar, não quero isso, não quero isso. Mudou. A Bíblia não mudou. Quem piorou é o ser humano. A Bíblia não mudou. Os pecados que outrora aconteciam na humanidade, começando desde o jardim do Éden, passando pela Arca de Noé, passando pela escravidão do povo do Egito, pela idolatria do povo de Israel, Sodoma e Gomorra, como nós falamos hoje cedo, quando Deus chamou para destruir, para pregar para Nínive, ele viu o pecado de Nínive, estava num nível que não dava mais, prega para eles lá. E depois da rebeldia de Jonas, ele foi e pregou, toda a cidade se converteu. É fato que passou um tempo, aquela geração morreu, e a geração que veio foi tudo pecado no ar, e Deus foi lá e destruiu, falou, acabou para sempre, destruiu. Só tem restos da cidade de Nínive nas escavações. Mas o fato é que o pecado, ele vem vindo na humanidade, e ele vem tomando outras formas. O pecado é o mesmo, mas hoje ele tem pessoas que defendem ele. O inimigo, lógico, o inimigo está por trás. Não, você não pode falar isso. Você não pode pregar isso. Você está julgando. Você está condenando. Não, você não pode. Nós temos que pregar o Evangelho inclusivo, incluir, de inclusão, trazer todas as pessoas. A Bíblia fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse aliviarei de Cristo importa a mudança de vida. A Bíblia fala também que se você está em Cristo, de nós fluirão rios de água viva, nascerão frutos do Espírito. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, foi bem claro.
Os frutos do Espírito são esse. E os frutos da carne, esse. E aí você vê onde você está. Então você não pode pegar a Bíblia e transformá-la. Pode vir para cá, que não importa o que você faz. Você vai ser bem aceito. Você vai ser aceito sim. Claro. Mas importa a mudança de vida. Importa a mudança de conceito. Importa a mudança de padrão. Senão, em você não vai habitar o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não se mistura com as coisas da carne. Deus não se alegra e não se mistura com o pecado. Então esse evangelho que estão pregando é mentiroso. Não é bíblico. Nivaldo, não vou ouvir mais a sua palavra não. Não vou ouvir mais não, você está muito radical. Deus te abençoe. Eu não quero mais ler suas mensagens. Você tira eu do grupo. Deus te abençoe. Já está saindo. Eu vou excluir você. Vai com Deus. Deus te abençoe. O que vai ser da sua vida, você sabe. Eu não posso mudar o conselho que a Bíblia me traz para agradar você. Me perdoe. E nem um pouco a minha família. Nem um pouco a minha família, nem todos os meus amigos. Porque nós somos em Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos embaixadores da palavra. E nós não podemos permitir que a palavra se contamine. Porque ela não se contamina. Nós somos contaminados. Então quando você prega para as pessoas, e eu estou pregando aqui para nós, para mim primeiro, para nós, e para aqueles que quiserem ouvir. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra é muito bem clara. Quando você ama a Deus, quando você vive segundo os padrões que Paulo colocou desde o começo do capítulo 8, e desde o começo da carta dele aos Romanos, ele vem traçando um padrão, um perfil de um servo de Deus. E se você não está nesse perfil, não adianta você ler lá o versículo 35 do capítulo 8. Quem nos separar do amor de Deus? Não, lógico que nada vai separar do amor de Deus. Mas nós temos que estar vivendo no amor de Deus. Simples assim? Simples assim. Então se nós queremos, e eu quero, viver dentro do contexto de Romanos 8, 28, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Porque aí qualquer coisa que acontecer, seja boa, seja ruim, seja riqueza, seja pobreza, seja saúde, seja enfermidade, seja acréscimo, seja perda, seja alegria da festa, ou seja a tristeza do luto, seja a traição dos amigos, seja a traição do companheiro de trabalho, seja o abandono do parente, seja o distanciamento, de repente você não tem mais o contato com o parente, que não quer mais na sua casa, porque você é um cristão, você está sofrendo por isso. Mas a Bíblia fala todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não fala alguma coisa coopera, nem todas as coisas. Esse coopera, isso não, ele fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós estamos passando dificuldades, e dificuldades que são consideradas provações, vamos agradecer a Deus e vamos repousar nas mãos dele, porque ele tem a vitória, ele tem a promessa. Nesses dias eu tenho repetido muito no meu íntimo, sozinho: Deus proverá, Deus proverá. Vem certas coisas falando: Deus proverá, Deus vai prover, Deus proverá. Mas isso é possível quando nós estamos vivendo sob a graça e a misericórdia do Senhor. Não tem como nós pegarmos um versículo desse e falar todas as coisas que cooperam, porque eles vão falar: ô louco, mas eu estou com dificuldade, ou eu perdi um ente querido, eu estou com problema na saúde. Como assim todas as coisas cooperam? Quando você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando você ama a Deus. Eu não posso pregar ao contrário, que seria mentiroso da minha parte e seria antibíblico. Que Deus abençoe nesse sentido. Nós possamos refletir, pensar, tá? Se o Espírito habita em nós, nós somos dele. Se não habita, nós não somos dele. E se o Espírito não está habitando em nós, não tem como nós sairmos para ele dizendo todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque no momento da dificuldade, se é volumar e você não tem condição de falar: que Deus é esse? Está deixando eu passar por isso. Quantas vezes nós ouvimos isso na pandemia? Mas se Deus é bom, por que está deixando a humanidade passar por isso? Deus passou a ser o culpado. A humanidade passa por tantas coisas que é pecaminosa.
que não olha para Deus. Se olhasse para Deus, se olhasse para o Senhor, com certeza não estava passando por isso. O resultado de tudo que acontece é o resultado do pecado, é da desobediência a Deus. E aí, é claro, não tem como afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque muitas pessoas não amam a Deus. Isso é possível, mas isso é possível? É possível. Passemos a amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E aí sim, nós vamos gritar para o mundo: todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus. Porque eu fui chamado segundo o propósito de Deus. Eu fui chamado. Aliás, guarde isso no seu coração. Não foi você que chamou Deus, que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu. Não é isso? João 15:16. Não fosse vós que me escolheste a mim, eu escolhi para que você dê. E eu termino a nossa mensagem com uma narrativa, com um pedaço de um versículo que eu peguei, palavra de Jesus Cristo, nosso Salvador, que está em Lucas 10:28. Jesus Cristo falou assim: faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Então eu pego esse pequeno trecho aqui do versículo, esse versículo de Lucas 10:28, e termino a nossa mensagem nesse sentido. Façamos o que está na Bíblia e viveremos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer. Obrigado, querido Deus, pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me renova a cada dia, a cada manhã, e me traz, a Deus, palavras, me traz, a Deus, mensagens que tem falado no meu coração. Tem mostrado, Senhor, que a esperança está em Ti. Tem mostrado, Senhor, que as provações existem não só na minha vida, mas na vida de todos. O fato é que, quando nós encaramos as provações, Deus, nós temos que olhar para Ti primeiro. Obrigado por nos mostrar, Senhor, se nós somos o habitat do Espírito Santo, nós estamos andando segundo os Teus preceitos. E o que estamos passando aqui, seja aquilo que for, não tem como comparar com o que nós vamos vivenciar contigo agora. Obrigado por essa certeza, Deus. E que cada vez mais possamos, no nosso dia a dia, colocar esse versículo em prática, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E realmente nós possamos viver dentro dessa verdade. Fazendo assim, viveremos, ó Deus, e viveremos ainda eternamente contigo na glória. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Que Deus abençoe a todos ricamente. E mais uma vez renova o convite para a participação das nossas reuniões aqui, seja na quinta-feira, reunião de oração, e seja domingo, na parte da manhã e na parte da noite, nosso encontro aqui dominical. Que Deus abençoe a todos. Amém.